Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, hoje o Evangelho é uma continuação do Evangelho do domingo passado. Vocês vão lembrar quando Jesus, dentre os seus discípulos, recrutou 12, a quem deu o nome de apóstolos, enviados, e ele os envia 2 a 2 a todos os povos e nações. Nós temos os nomes deles, vocês lembram que a gente viu? Simão, André, Tiago, João, tem lá o nome deles. E eu falava sobre isso. Como Jesus já vai capacitando, vai formando os seus discípulos, ainda durante o seu ministério público. Depois que Jesus morre e ressuscita, ele os envia. Eles sabiam bem o que tinham que fazer, porque já tinham sido formados por Jesus nesse sentido. A gente continua aquele discurso. Semana passada a gente não viu ele todo. O envio apostólico continua aqui hoje. Por isso que não está Jesus disse aos seus discípulos, mas naquele tempo Jesus disse aos seus apóstolos. E quando ele os envia, ele dá essas instruções, que valem para todas as gerações. E chegou até nós também. E eu queria focar aqui numa palavra que ele diz: não tenhas medo. Palavra tão presente em toda a Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. Quantas vezes aparece a palavra, a frase ou a expressão, não tenhas medo, não temais? É que mais se repete na Escritura. Mais de 300 vezes ela tem. No Evangelho, inúmeras vezes. Não tenhas medo, Maria, encontraste graça diante de Deus. Não tenhas medo, José, de receber tua esposa. Sempre que um anjo aparece para falar alguma coisa, ele diz, não tenhas medo o tempo todo. É a mesma coisa que dizer, tenham confiança. Porque o medo e a fé são como opostos assim, numa balança ou numa gangorra. Pode ver. Quanto mais medo a gente tem, sinal de que nos falta confiança em Deus. E quanto mais confiança em Deus a gente tem, menos medo a gente precisa ter. E nesse trechozinho eu queria destacar, porque aqui 3 vezes aparece essa expressão. Não tenhas medo, olha aqui. Jesus disse aos seus apóstolos, não tenhas medo dos homens, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, nada escondido que não seja conhecido. Então, o que eu digo a vocês escondido, vocês revelem a todos. Depois, não tenhas medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. É a Deus que é preciso temer. Vocês valem mais do que muitos pardais. E depois, mais à frente, ele diz, né? Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olha isso, coisa que nem a gente conta, nem a gente sabe, assim, pode quantos fios de cabelo, mas até isso, ou seja, para dizer todos os detalhes da vida de vocês, tudo está nas mãos de Deus. E não tenham confiança, não tenham medo. Até os pardais ali, Deus cuida e não vai cuidar de vocês. Não tenhais medo, terceira vez. Vós valeis mais do que muitos pardais. Então, essa é a realidade. Aquele que teme a Deus realmente não precisa temer os homens. Não precisa temer ninguém. E veja, não é uma coragem no sentido quase que uma coisa bravata, né? Aquela coragem artificial. Ah, não tenho medo de nada, eu sou corajoso. Não é nesse sentido de confronto, de briga, de conflito. É no sentido de saber que a nossa vida está na mão de Deus e a gente realmente pode confiar e não precisa temer. Como filhos, cuidados pelo Pai. Então vocês vão ser enviados, vocês não tenham medo. E de fato, se a gente for parar para pensar, a gente tem muitos medos. Alguém que diz, não tem medo de nada. Pensa bem se você não tem. Você com você mesmo. A gente tem medo de várias coisas. A gente tem medo da morte.
a gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo do que vai vir, a gente tem medo de ficar sozinho, medo da solidão, e medo de tantas outras coisas que tiram o nosso sono, que deixam a gente ansioso, de não ter dinheiro para pagar as contas, de não ter recursos, de um desemprego, de alguma coisa que venha, de uma perseguição, uma injustiça que a gente possa sofrer. Quem está livre disso? De ser objeto de suspeita de algo que não fez, ou qualquer outra coisa assim, de uma injustiça. Esses medos a gente pode ter, né? E tantos outros que podem nos assaltar. E a gente não deve ter medo dessas coisas, né? E em relação à nossa fé também, professar a nossa fé, né? Todo mundo saber e conhecer a nossa fé. A gente precisa ficar também o tempo todo falando sobre isso, querendo evangelizar, insistir com as pessoas, né? Acaba sendo uma pessoa, às vezes, incomodando nos ambientes e tal, ok? Mas que as pessoas conheçam a nossa fé, a gente não tem por que esconder. Às vezes, por medo do que os outros vão achar, a gente não esconde, a gente guarda. Olha aí, o seu medo aí. Então, medo de quê? Não é verdade? Se a gente teme só a Deus, é Deus que eu temo, não temo aos homens. Então, não me importa o que os homens vão achar. Eu quero que a minha fé em Deus fique clara, seja transparente, né? A gente não precisa ser... Eu lembro de um padre conhecido, um padre meu, que dizia que tem muito católico 007. Sabe o que é o católico 007? Que ele dizia? Católico 007 é aquele que ninguém sabe que ele é católico. Quase está escondido nisso, quase um católico ninja, não, ninguém vê. Não precisa ser assim. É minha fé, né? Manifesto, apresento. Né? Não tenho medo, não tenho vergonha de dizer que vou na igreja, que vou rezar, né? E coisas do tipo. Olha aí. Então, olha o que diz aqui no final. Então, vocês não tenham medo. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu vou me declarar a favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Agora, aquele que me negar diante dos homens, que se envergonhar de mim diante dos homens, também eu vou me envergonhar dele diante do Pai que está no céu. Olha que palavra forte. Palavra para vocês jovens da universidade, né? Tantos jovens aí. Um ambiente totalmente hostil, que quando você é cristão ali, quase que você é um ignorante, uma pessoa pouco esclarecida. Como se a luz viesse justamente de romper, como se a religião fosse coisa atrasada, de gente antiquada. Você sustentar a sua fé ali naquele ambiente, a força que isso tem. Aqui naquele ambiente onde Cristo é excluído, onde ele é considerado coisa de gente ignorante, pouco esclarecida, ali você sustentar a sua fé. Aí, ó, depois Jesus vai te defender lá diante do Pai. Isso é quase um martírio. É quase um martírio bramo. E a gente vê quantos jovens católicos padecem nas universidades, tomadas aí pelo marxismo, pelo materialismo, né? E por um olhar hostil, de fato, não só avesso, mas muitas vezes hostil à fé cristã, católica e evangélicos também. Então, ali você sustentar a sua fé sem medo, porque você tem medo de Deus ou dos homens? Não tem medo dos homens. Podem se unir todos contra mim. Eu temo a Deus. Então, não tenhas medo. Repito, não é para ficar fazendo bravata ou confrontando, mas sustentando ali a sua fé. Então, isso vale para todos nós, inclusive em ambientes onde a fé é desprezada. Olha aqui, né? 3 vezes esse não tenhas medo. Então, fica essa palavra para nós. Eu queria trazer também aqui uma reflexão de um santo que a gente comemora esse ano e que eu acho que soube interpretar muito bem esse não tenhas medo, que é um santo muito querido de todos nós e que a gente comemora, que é São Francisco de Assis, né? Esse ano de 2026 foi proclamado pelo Papa Leão ano jubilar franciscano, porque São Francisco morreu há exatamente 800 anos. Ele morreu em Assis no ano de 1226. Então, esse ano, 800 anos, por isso ano jubilar franciscano. E tem um episódio dele que é muito interessante, eu acho apropriado trazer também, porque é considerado padroeiro até da ecologia, né? Um santo que a gente sabe que tinha uma relação ali tão amistosa com a criação, a irmã, tudo ele chamava de irmã, irmão sol, irmã lua, né? Os animais, né? E aqui diz, olha aqui, não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Então ele tinha um profundo amor pela natureza, pela criação, mas sabia colocar cada coisa no seu lugar. Né? Então, é Jesus quem diz, vós valeis mais que muitos pardais. Então, nós temos e devemos ter um carinho pelos animais domésticos também. Né? Enfim, sem dúvida, isso é um sinal também do nosso zelo até pela vida humana, né? E pela criação de Deus. Mas sabendo colocar cada coisa no seu lugar. O ser humano
está em outro patamar aí. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, sem desprezar os animais, mas também não é para colocar no mesmo nível, não dá. O próprio Jesus falou aqui, está claro. E esse São Francisco que soube colocar tudo muito bem no seu lugar, tem um episódio da vida dele que eu queria trazer aqui. Já estava para o final da sua vida, já tinha uma fama de santidade assim, né? E Pai Francisco era chamado e tal, já tinha muitos seguidores, enfim, muitos que caminhavam com ele, a ordem franciscana começava ali a se desenhar, já era conhecido. E tinha uma região lá na Itália, perto de Assis, chamada Gubbio, que existe até hoje, deve ter uns 50 quilômetros ali de Assis, mais ou menos. E tinha, no inverno rigoroso lá, um lobo que começou a rondar ali aquela região, um lobo solitário, ele começou a rondar lá a região de Gubbio, e começou a matar, matou vários homens e animais também, né? Então, era um cachorro, era um outro animal que ele matou, e alguns também, moradores dali, alguns seres humanos que aquele lobo matou, né? E as pessoas começaram a ficar com medo dele, e começaram a ficar ali encasteladas e sem sair dali daquele lugarejo, porque estavam ameaçados por aquele lobo. Ninguém ia, ninguém saía de lá, tal. Enfim, ficou uma coisa. E a notícia chegou lá em Assis. E aí Francisco falou, eu vou lá. Vou fazer o que lá, Francisco? O que Francisco vai fazer? Vai conversar com o lobo? Vai fazer o quê, né? Mas ele foi, né? E aí quando ele chegou lá no lugar, ele, Francisco, todo mundo acolhendo, ele, não vai lá não, rapaz. Não, eu vou lá no bosque, eu vou conversar com esse lobo, eu vou... Falou, Francisco, pelo amor de Deus, não vai. E ele foi. E aí tem tudo nas legendas áureas, né? Os contos, né? E depois vão aumentando tudo, né? Vão contando lá que ele conversou com o lobo, que o lobo baixou a cabeça, botou a patinha na mão dele, enfim. Todas as histórias que vão sendo acrescentadas ali. Mas o fato é que ele chegou depois de, sei lá, algumas horas ou de um dia, ele entrou no lugarejo com o lobo, assim, né? Inclusive, tem várias imagens de São Francisco assim. Tem imagem de São Francisco com um passarinho na mão, não tem? Tem várias outras. Tem uma ali na Nossa Rainha dos Anjos, que ele tem uma caveirinha no pé, porque é um sinal de que ele venceu a irmã morte. Que ele dizia, não faz nenhum mal aos amigos de Deus. Olha que bonito. Iguala todos os homens e não faz nenhum mal aos amigos de Deus, né? Aquele que louva a Deus na terra vai louvar a Deus no céu. Só fez a sua passagem, né? E várias outras. E tem muitas imagens de São Francisco que ele tem como se fosse um cão de guarda, que parece o lobo parece um pouco... Tem alguns cachorros que parecem o pastor alemão, por exemplo, né? Então, tá ele aqui, parece que é um cachorro, mas é um lobo de Gubbio, né? E ele entrou, então, no lugarejo com o lobo, e todo mundo ficou assim, né? Estupefacto, assim, todo mundo estarrecido, aquela alegria também, o lobo manso do lado dele, né? E as pessoas admiradas, ele entrou na cidade. E ele dá uma palavra para o povo, ele fala, gente, eu conversei com o lobo, né? E fiz um pacto com ele, fiz um trato com ele e com vocês, vou fazer, né? Ele está com fome, ele precisa comer. No inverno rigoroso desse, ele não tem o que comer, por isso que ele ataca, não é porque ele é mau, mas ele tem que comer. Então eu fiz um trato com ele, olha, você não vai mais atacar ninguém, não vai matar ninguém. E ele se comprometeu comigo e vai fazer isso. Mas vocês também vão se comprometer de não deixar ele passar fome. E vocês vão alimentá-lo agora, vocês vão providenciar ração, comida para ele. E ele vai ser um cão de guarda para vocês, vai ajudar vocês rondando aqui, defendendo de outros perigos. Então, vai ser assim agora, tá bom? E aí todo mundo ficou feliz, tá? Meio com medo, talvez, no início, né? Mas aí conta lá, sei lá, jogaram Francisco por alto, né? Mas aí depois ele deu uma palavra para eles. E aí que entra o santo. Aí Francisco falou, mas peraí, deixa eu só aproveitar e dar uma palavra para vocês. E aí a palavra que ele dá é essa aqui. A boca fala que o coração está cheio. Isso aqui ele já tinha meditado muitas vezes. E o que ele diz é o seguinte, olha só, gente, só uma palavrinha para vocês. Lembra que Jesus falou para nós? Não tenhas medo daqueles que matam o corpo. E aí ele, né, pôs a mão ali na cabeça do lobo. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Só um lobo, né? Antes, a gente deve temer a Deus. Vocês estão com medo da boca desse lobo? Nós deveríamos estar com medo da boca do inferno, que é muito pior e muito mais severa, e a gente às vezes não se preocupa de desagradar a Deus. Esse é o medo que a gente tem que ter, e não desse aqui, que pode matar o corpo, não pode matar a alma. Olha aí, lendo esse texto aqui, interpretou de acordo com aquela situação ali. Os santos são, de fato, os maiores intérpretes da palavra de Deus, né? Então, que essa palavra, de alguma maneira, também nos ilumine. E só para concluir a história,
de fato, aconteceu aquilo ali naquela cidade, o lobo nunca mais matou ninguém, nunca mais, né? E as pessoas passaram a alimentar e dar ração para ele. Ele ficou, de fato, quase que um cão fiel ali, mais amistoso, e continuou rondando ali aquele lugar e protegendo aquele lugarejo. E uma curiosidade ainda, esse lobo sobreviveu a Francisco. Foi 2 ou 3 anos depois, Francisco veio a falecer, e o lobo ainda continuou durante alguns anos ali, e ficou conhecida essa história como do lobo de Gúbio. E lá, depois, se você quiser, você joga no Google aí, joga lá Gúbio, você vai achar lá no Google. Eu já fui lá pelo Google, eu nunca fui, mas eu já olhei lá a foto, tem um castelo, tem uns lugares lá, tem uma imagem de São Francisco com o lobo lá. Quer dizer, imagem eu não sei se tem, mas deve ter, né? Se não tem, devia ter, né? Mas, enfim, então, é um pouco isso, que essa palavra nos ilumine também, para que nós não tenhamos medo de professar nossa fé, de tomar partido de Deus, sem ter medo dos homens. E antes da gente pensar que não tem medo de nada, pensemos nos medos que a gente tem, para a gente saber a quem temer de fato. Porque quem de fato teme a Deus, não precisa temer outras coisas. Você não teme nada, não teme as situações que venham, porque a providência está cuidando, não teme os homens, porque teme a Deus. Então, que seja assim a nossa vida.